Muito bem, hoje nós vamos falar de um tema bem interessante, até para não deixar lacunas no canal, ficar sem fazer vídeo durante muito tempo é meio ruim para nós, para mim aqui principalmente, né? Mas para todo mundo que acompanha. Então, hoje a gente vai falar sobre pessimismo, baseado nesse artigo aqui do Nicola Bagnano, que é bem interessante, porque ele vai trazer os elementos principais sem se aprofundar muito no tema. Então, eu trouxe aqui também alguns acréscimos, obviamente, para refletir a ideia, né, do historiador. E o que acontece aqui é que você vai perceber que o pessimismo ele é uma crença que desemboca na metafísica. E quando você percebe que o pessimismo é meio que uma resposta ou até um efeito colateral do iluminismo que se via ali, né, num período de grande prosperidade, portanto, grande otimismo e muita esperança para o futuro, no início do século XIX, na Inglaterra, você tem figuras que se dizem como os filósofos ou os pensadores da suspeita, porque eles duvidam desse progresso, uma vez que eles duvidam da própria natureza humana. Mas mais do que isso, eles duvidam do mundo. O mundo é um problema. A condição do homem é um problema. E não necessariamente o homem como algo mau ou ruim, certo? Isso desemboca também num pensamento gnóstico, que é muito mais antigo, e que nós percebemos em filósofos e religiosos do primeiro e do segundo século, que teriam que admitir um intermediário para explicar um Deus bom no mundo cheio de sofrimentos. Já discuti isso aqui em vários vídeos, inclusive com um debate que fiz recentemente. Bom, o que acontece aqui é que o pessimismo ele vai se vincular à ideia de mundo e de condição humana como o pior dos mundos, contrapondo a ideia do mundo melhor de Leibniz. E para deixar aqui o vídeo mais enriquecido, vamos focar um pouquinho nesse argumento do Leibniz. Primeiro que o Leibniz ele viveu entre o século XVII e o século XVIII, então ele teve que lidar ali com algumas concepções um pouco complexas quanto a abordagens de pensadores antigos, vide Epicuro e outros, que colocavam em xeque a existência de um Deus bom no mundo relativamente mau. Não é totalmente mau, não é totalmente bom. Na verdade, a gente pode dizer hoje, pautado na nossa atual tecnologia e os luxos do cotidiano, que o mundo, ainda assim, é um mundo agridoce, como diria aí o C.S. Lewis. Mas se você pensa Leibniz, pautado no seu argumento da Teodiceia, ou da resolução da Teodiceia, ele pode ser dividido mais ou menos aí em 5 ou 4 partes. Primeiro, ele concebe Deus como tendo a ideia de infinitos universos, porque Deus é sapiente, não que Deus esteja fazendo ilações, Deus literalmente já sabe, ele é um ser, enfim, necessário. Mas ele concebe a ideia de contrafactuais, certo? E como pensar infinitos universos, ele tem que chegar a uma determinada conclusão, embora falar de conclusão para com Deus já é um erro, porque, repito, ele já sabe, ele não faz relações. Mas isso aqui serve apenas com uma explicação pedagógica para você entender aqui o argumento do filósofo. Ele dirá que apenas um desses universos pode ser realmente passível de existência, tá? Então Deus escolhe por razão suficiente, porque ele sabe, porque ele é sapiente, o melhor universo, ou seja, o universo possível. Talvez outros universos fossem possíveis, não sabemos, mas o melhor universo possível é escolhido por Deus. Então Deus é bom, conclui Leibniz. Porque o universo que Deus escolheu para existir é o melhor de todos os mundos possíveis. Tá? Podemos requintar esse argumento, claro, porque senão a gente vai cair na religiosidade dos saduceus, que não acreditavam no mundo dos anjos, ou em figuras angelicais e poderes outros além de Deus, e muito menos na vida eterna ou na ressurreição dos mortos. Né? Mais especificamente na ressurreição dos mortos, a gente pode dizer. Isso é bem interessante porque Leibniz, pelo menos na formulação do argumento, ele não está definindo o que ele chama de mundo. Porque mundo, a gente pode pensar que é tudo aquilo que está abaixo de Deus. Ou seja, o todo. E o todo, hoje, nós sabemos, pelo menos no que se refere à imanência, que o universo é colossal. Colossal. Mas ainda assim, feito de estruturas reconhecíveis. Tirando a matéria escura, né, que é uma outra história que a gente pode abordar uma outra hora aí. É claro que o universo tem vários enigmas, não só a matéria escura, vários outros elementos que a gente não consegue ainda detectar ou entender claramente como funcionam. Mas a gente tem, parcialmente, um conhecimento da estrutura do universo, né? E até teorias muito boas aí do seu início. Mas
O Leibniz, ele não está aqui asseverando dimensionalidades distintas. E a gente pode acrescentá-las, uma vez que todas elas estão abaixo de Deus. Ou seja, inclusive um mundo superior a este. Porque se você fala que este é o único mundo possível, este daqui da imanência, aí é um problema. Porque, afinal de contas, se esse é o único mundo possível, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas se nesse mundo ele diz o todo, que inclui também o suprassensível, ou o inteligível, aí a gente pode ter uma esperança que vá além deste mundo. Inclusive, eu estava assistindo hoje um vídeo do Philippe Pondé, onde ele fala dos problemas da eternidade, o quanto isso seria cansativo do ponto de vista de uma consciência que não descansa jamais, uma vez que ela continuará tendo problemas mesmo no pós-vida. Ou seja, o suicida, quando ele tira a sua própria vida, ele não resolve os problemas, porque lá do outro lado vai ter outras coisas e talvez uma outra contingência. Mas é claro que o Pondé está usando aí de argumentos claramente antropomórficos, né, para pensar o outro lado. A gente não precisa apelar a isso, uma vez que o outro lado ainda é um grande enigma para quem assim o admite. Bom, então, se a gente pensa no argumento do Leibniz, você pode admitir, por exemplo, a ideia de que, bom, a queda adâmica acaba sendo meio que um paliativo, ou até a gente pode considerar aí que melhora, né, ou torna o argumento mais palatável aí do senhor Leibniz, porque o mundo que Deus criou era melhor do que este aqui, mas a queda acabou gerando problemas. Só que quando você pensa também na queda adâmica, do ponto de vista histórico, ela é válida? Ou será que é só um mitema, uma questão não apofântica? E até que ponto realmente nós temos a implicação da queda de um homem, se esse homem não existiu, ou é apenas um mito, ou ele explica algo que transcende a própria história e que a gente não tem acesso? Então tem vários problemas aí também, se a gente pensar o quesito da queda adâmica. Isso foi muito repensado pela patrística, para quem não sabe, e muita gente acaba admitindo a coisa como literal ali no Gênesis, sem se dar conta de que foi discutido durante toda a história da igreja, né? Mas enfim, tudo isso gera problemas para o argumento do Leibniz. Só que, como eu disse, o pessimismo ele é o lado de uma outra moeda dos otimistas. Então você pode pensar também o pessimismo não necessariamente metafísico, no sentido da totalidade do mundo, como faria Schopenhauer, e ainda falaremos dele aqui, mas um pessimismo parcial, tá? E esse pessimismo parcial, a gente pode, por exemplo, falar aqui a respeito de duas figuras bem interessantes da história, que é o Egésias de Cirene e o padre Arnóbio, que é do século IV, tá? Ele não é o padre como nós conhecemos aqui na modernidade ou na Idade Média. Esse padre aqui é do século IV, então ele tem algumas ideias não necessariamente ortodoxas, se é que você me entende. Bom, existe um outro Arnóbio no século V, mas esse aqui é do século IV mesmo, tá? Esse aqui é o apologeta cristão, mas com uma pegada do gnosticismo. Mas falemos primeiro do Egésias de Cirene. Ele viveu em 290 a.C. e ele era meio que um cara do tipo que admirava ou seguia, de certo modo, ou parcialmente, as ideias ali de Sócrates, né? Que redunda também, claro, no platonismo, mas ele tinha uma pegada mais pessimista a respeito do mundo. A felicidade é impossível, a felicidade é como que uma futilidade. Não no sentido de que não devemos buscá-la, mas é porque ela é muito passageira, né? Então não tem como você agarrar a felicidade e dizer agora serei feliz para sempre, como diz aí os contos fantásticos da Disney. Não tem como. Então admitia-se aqui a busca do prazer, certo hedonismo, em via do pessimismo que você tem por reconhecer que a felicidade é fugaz. Claro que esse hedonismo é meio parecido com o que veio lá em Epicuro e não necessariamente do hedonismo moderno que nós temos hoje, que é uma balbúrdia. Bom, muita coisa a se falar desse autor, mas ele, enfim, era um pessimista parcial a respeito do mundo. Se você pensa agora no padre Arnóbio, ele vai chegar a conclusões similares. Na vida humana, os males superam os bens. Tente alocar esses autores à sua própria época, tá? Eles não tinham os luxos que nós temos hoje no século XXI. Está um calor terrível, vou ligar meu ar-condicionado. Ah, não tenho ar-condicionado? Bom, pelo menos eu tenho aqui um ventilador. Vou dormir agora, não vou precisar usar palha, tenho um colchão aqui de mola, tem gente que tem até colchão d'água, né? Minha casa é o meu refúgio, porque eu tenho conforto, tenho televisão, tenho videogame, enfim,
as benesses do mundo moderno a gente não pode deixar de reconhecer perante a dificuldade que se tinha no mundo antigo, até por a mortalidade infantil, pessoas que morriam, apesar de não morrer na infância, mas morriam ainda jovens, com 30, 40 anos. Então tinha N dificuldades que você pode pensar na antiguidade que hoje nós conseguimos superar. É claro que, de um outro ponto de vista, você possa admitir que os antigos tivessem alguma coisa boa e que nós não temos hoje. Isso aí, claro, é muito admissível de pensar. Mas, se a gente fizer aqui um cálculo, talvez seja melhor realmente viver no século XXI, né? Fica aí em aberto a questão para vocês a discutirem. Bom, o que acontece é que a gente tem que alocar esses autores à sua própria época e como o mundo deles tinham dificuldades que nós hoje conseguimos superar, inclusive, principalmente, talvez aí na medicina, né? Seja um ponto aí fundamental. Bom, então se você entende que a existência do homem, conforme diria que o padre Arnóbio, é inútil à economia do mundo, você pode chegar a conclusões similares a que existem nos ecologistas. Eu coloquei aqui ecoterrorismo porque é algo passível de interpretação, é algo possível de se pensar, porque muita gente defende Gaia, defende a Terra, defende a natureza, em detrimento de quem? Do próprio homem. É bem engraçado isso, né? É o homem falando contra o homem a favor da natureza. Porque, para o mundo, o homem é inútil à sua própria, ou no caso do mundo, à economia têxtil. Bom, fica a questão. A existência do homem acaba entrando numa espécie de juízo, né? O homem, não o homem propriamente, mas a existência do homem está no banco dos réus. Esse aqui é o argumento pessimista levado até as últimas consequências. Esses dias eu estava discutindo, eu tinha assistido um vídeo, não lembro de quem era o vídeo, mas acabei discutindo com um rapaz ali, porque ele meio que defendia algo inusitado. O extermínio do homem a favor da natureza. Portanto, o ecoterrorismo, né? É o que eu chamo de ecoterrorismo. Bom, eu não acredito que aquele sujeito fosse até as últimas consequências em ato, ou na praxis, né? Era só uma ilação, uma teoria para chamar atenção ali na internet, né? Na internet você tem muito cachorro que late, mas não morde. E isso é bom, né? Porque pelo menos o cara não vai tentar exterminar as pessoas. Infelizmente, se o nível de psicopatia do sujeito for alto, ele o fará, certo? Mas o que acontece é que nessa discussão que eu tive com o cara ali, ele colocava em xeque justamente a existência do homem. Por que o homem tem que existir? E por que o homem tem que usar dos recursos da natureza ao ponto de esgotá-los, como é o argumento dos ecologistas, né? A preocupação em se esgotar os recursos da natureza. Bom, em vez de ele pensar no sentido de gerenciar esses recursos, ele prefere pensar que o problema é a própria existência do homem e que a eliminação do homem não causaria nenhum empecilho para a continuidade do planeta. Acredito que seja até unanimidade nós pensarmos que se os homens deixassem de existir agora, nesse exato momento, o universo continuaria existindo, porque estamos admitindo um mundo objetivo, certo? E não uma abstração idealista do tipo Berkeley, né? Mas mesmo assim, cara, me parece que quem pode falar a respeito do mundo, pensar o mundo, por conta de um poder cognitivo, é o próprio homem. E sem o homem, isso não será feito de modo algum. Nós pensamos o mundo, né? À luz de processos subjetivos também, pela instrumentalização de nossas próprias percepções, sim, mas como tendo, enfim, também, do ponto de vista realista, não só idealista, um caráter objetivo, tá? Pelo menos é assim que eu admito. Então, quando você entra nessa celeuma aqui, de colocar a existência do homem no banco dos réus, imagine qual será as últimas consequências desse argumento. Será nada mais nada menos que o próprio genocídio, certo? Em vista de uma histeria ideológica. É um problema, não é? Então é uma coisa que a gente deve repensar sim, porque não pense que não existam homens que coloquem a própria existência da humanidade em xeque. Eles existem. É terrível dizer isso, mas de fato acontece. Bom, a vida é em geral mal e dor, na visão búdica da antiguidade. A vontade é um mal.
dirá Schopenhauer, seguindo, de certo modo, o budismo, muito diferente de Nietzsche, né? Tem muita gente que acha que Nietzsche admirava, né, algumas ideias budistas. Não sei de onde que eles tiraram isso, talvez do vínculo, né, que Nietzsche tivesse com Schopenhauer, ou das ideias de Schopenhauer. Mas Nietzsche ele se decepciona muito com Schopenhauer e, na verdade, tenta superá-lo, né? Porque o poder do homem é justamente a pulsão pela vida e a vontade, né, diferente do que Schopenhauer diz, porque Schopenhauer dirá que a vontade da vida é, na verdade, se dilacerar e se atormentar, tá? O mundo, como manifestação de uma força irracional, dirá ele, é vontade de vida, que desemboca nisso aqui, se dilacera e se atormenta. Então é claro que o Nietzsche ele vai tentar superar o Schopenhauer nesse quesito, e em nada ele terá uma visão búdica da vida, certo? Onde a iluminação implique na admissão de que tudo que há nesse mundo é ruim. Ou melhor, né, que a vontade do homem é como que uma ilusão para as coisas do mundo, porque, enfim, elas são passageiras, né? E, portanto, há esse aspecto da relação imanente, temporal, passageira e, portanto, inválida. É aquele cara que acorda de manhã e não arruma a cama, porque ele pensa que no outro dia a cama, né, ainda vai estar bagunçada de novo, então por que eu vou arrumar agora? Deixa bagunçada. É mais ou menos nesse sentido aí. É a descrença em qualquer coisa que subsista ao tempo, tá? Bom, e aí o que acontece? Pro Eduard von Hartmann, que, claro, influenciado pelo próprio Schopenhauer, isso aqui era um princípio inconsciente que, ao tornar-se paulatinamente ciente, destrói as ilusões que regem o mundo. Isso aqui desemboca no niilismo, podemos dizer aí, um niilismo passivo, né? Porque a crença é de que o que rege o mundo é o otimismo. O que rege o mundo, afinal de contas, senão o progresso? Eu desejo progresso, claro que eu não sou progressista, eu já fiz um vídeo, inclusive, baseado no Norberto Bobbio, falando de progressismo e de seus problemas. De que o progressismo, no sentido unilinear, como totalidade do pensamento, quanto a relação com a sociedade, é maléfico. Por que é maléfico? Porque é apoético, porque deixa lacunas e varre para baixo do tapete sem considerar de que a sociedade também tem muitos retrocessos, né? Mas a admissão de progressos em áreas delimitadas e específicas, acredito que todo mundo admita, né? Ninguém que vá trabalhar ou acredita que realmente o progresso não seja válido, por exemplo, para a sua própria vida. Ele quer progredir, né? As pessoas querem progredir. E o que o Hartmann está dizendo é que isto que rege o mundo é justamente o otimismo do progresso, tá? Mas isso aqui é uma ilusão, porque no final das contas todo mundo morre e toda a sua potencialidade se esvazia perante a tragédia e o sofrimento, né? Bom, em suma, essas formas de pessimismo negam a possibilidade de progresso, porque o progresso, obviamente, é naturalmente otimista. Inicialmente, a gente pode dizer que na Inglaterra do século XIX havia a noção agora de um pensamento romântico. Claro que às avessas, enquanto você tem um otimismo em Hegel, você tem um pessimismo em Schopenhauer, tá? Hegel admitia aquela evolução ou progresso espiral, de que poderia haver retrocessos, mas que a antítese, que é o retrocesso da tese, desembocaria na síntese, e que o progresso inevitavelmente, mesmo com os retrocessos, ocorreria, aconteceria. Esse era o idealismo, que alcançaria o patamar de um estatismo, isso aí é extremamente problemático, justo para todos os homens, certo? Até agora isso não aconteceu e não há por que a gente pensar que o idealismo de Hegel esteja certo, até porque ele é um pensador puramente imanentista, é um historicista, muito criticado inclusive por Karl Popper, em suas misérias do historicismo, mas que também influenciou muitos, inclusive liberais teólogos, né? Como se vê aí, daqueles que admitem Deus na imanência. Já falei isso em outros vídeos aí. Já que eu toquei no assunto da ortodoxia, que é diferente de liberalismo, né? Vale a pena falar também dos próprios liberais. Bom, mas, meus caros, é lógico que, como tudo na vida, no que se refere à filosofia, podemos constatar determinadas aporias nesse pensamento pessimista e nihilista.
Primeiro, eu não vou destacar muitos aporias que a gente pode repensar aqui, mas uma principal. O Schopenhauer e o Hartmann, eles não negam o aspecto finalista, isso aqui é importante, do mundo. Mas a essência do otimismo, que está justamente nesta teleologia, também admite finalismo. Então o que você percebe aqui que tanto o pessimismo metafísico desses autores quanto os otimistas que seguiam um certo idealismo, por exemplo, hegeliano, vão admitir o aspecto finalista, teleológico, e a gente pode falar aqui, fazendo uma conceituação básica de finalismo, né? É a causa total da ordem do mundo, ou seja, o fim das coisas tem uma certa causalidade. Portanto, causa teleológica nesse sentido, que pode ser repensada de várias formas, não só aristotélica, né? Mas o engraçado é que o pessimista que está dizendo que o mundo é irracional está admitindo finalidade nesse mundo irracional. Não é engraçado isso? A meu ver, é bem aporético, não explica realmente o porquê que o mundo irracional deva ter alguma finalidade. Bom, mas fora isso, você tem também um problema que eu já destaquei aqui, das consequências desse argumento, que pode desembocar em colocar no banco dos réus a existência do próprio homem. E isso realmente é algo que é contra a própria estrutura da sociedade, né? Porque se um homem coloca a existência do próprio homem em xeque, isso significa que ele é um inimigo da sociedade, né? Como diria Karl Popper, sociedade aberta e seus inimigos. Só que os inimigos, eles são realmente profícuos em sofisticar ideologias, quando na verdade eles são apenas uma expressão de psicopatia. E aí eu deixo aqui a dica do livro do Lobachevsky, Psicopatas no Poder, que explica bem essa relação. Bom, então eu finalizo por aqui esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aqui e pode divulgar à vontade também, que vai ajudar o canal. Até mais.